Olá, tudo bem? Aqui se inicia mais um vídeo do canal Cristo Alvo. Amém, amados? Então, hoje a gente vai estar explicando aqui em Coríntios, 1 Coríntios, a respeito, existe divisão nas igrejas no dia de hoje? A gente vai estar explicando aqui um texto muito conhecido, onde vocês talvez possam identificar. Rogo vós, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, foi comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Amém, amados? Na verdade, aqui a Bíblia está relatando aqui, Paulo estava chamando a atenção dos irmãos naquela época sobre que havia contenda, irmãos contendendo com outros irmãos com relação às coisas na igreja. E nos dias de hoje não são diferentes. Nos dias de hoje, infelizmente, está tendo divisão. Irmãos que não podem visitar outro ministério porque os pastores proíbem. No nosso entendimento, eu quero dizer para você, no céu não existe placa, meu amado. Amém? No céu não existe placa. Então a igreja, de maneira nenhuma, ela deve viver dividida. Irmãos não podem estar confrontando com outros irmãos com relação a isso. Cristo não está dividido, meu amado. Então a igreja, quando ela está dividida, ela não permanece, não gera frutos. Vidas não são transformadas, não são mudadas. Nós precisamos entender que as vidas só vão se achegar aos pés de Cristo quando a igreja estiver realmente unida, quando a igreja estiver no foco, no objetivo de pregar Cristo, esse crucificado. Não adianta você quiser ensinar a doutrina fora dos conceitos da Bíblia. Você tem de instruir seus membros, aqueles que estiverem nas suas denominações, de maneira coerente com relação à palavra. Não é discussões, não é brigas de irmãos que vai levar ninguém para o céu, porque só existe um céu para todos nós, e nós que cremos em Cristo, nós que cremos na ressurreição, nós que cremos no arrebatamento. Amado, esteja atento com relação a isso. Fica atento, compreenda de uma vez por toda que Cristo quer a união da igreja, a união do seu povo. Jesus ele vai buscar uma igreja específica no dia do arrebatamento. Então esteja atento com relação a isso. A Bíblia diz: examina as escrituras, porque vós cuidais nela até a vida eterna. Então fica atento com relação a isso, meu amado. E nesta noite também a gente vai relatar aqui algum assunto, um assunto também em Coríntios 1, 2 em diante. A igreja de Deus está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é Senhor deles e Senhor nosso. Por que tem muitos ministérios e nomes diferentes? Porque as leis do Brasil exigem isso. Uma igreja não pode ter o mesmo nome da outra, mas todas são de Cristo, todas pregam a Cristo. Não queira dividir o seu ministério, a sua igreja. Não queira colocar membros contra membros de outra igreja. Não queira deixar a igreja dividida. A Bíblia diz que é Senhor deles e Senhor nosso. Então nós temos o objetivo, o sonho, a esperança de estar compartilhando o mesmo céu, uma vida eterna que Cristo nos prometeu. Então não convém aos irmãos estar contendendo, estão brigando com relação a uso e costume, a placa. No céu não existe placa, meu amado. Entenda de uma vez por toda. Cristo ele quer ser glorificado através da sua vida. E Deus ele se preocupa com a união do seu povo, com a união da igreja, para que o mundo conheça que nós de fato amamos a Deus. Amados, Cristo nunca vai estar dividido. Talvez vai estar dividido no coração do homem que não está compreendendo
o Evangelho de Cristo, a vontade de Deus para a sua vida. Que muitas das vezes o homem, se ele não tiver a comunhão com Deus, se ele não tiver uma esperança de salvação e tiver aquele desejo de querer só para si, amados, tem milhões e milhões de almas se perdendo, meu amado. Não perca tempo, meu amado, brigando, discordando com seu amado, seu irmão, da outro ministério, da outra denominação. Esteja atento para ganhar vidas. Deixa o Espírito Santo te dar estratégia para você ganhar vidas. Aproveite o tempo, rime o tempo que Deus te dá sobre a terra. Cria estratégia para você ganhar almas. E o reino de Deus vai ficar alegre com essas atitudes. O Espírito Santo vai ficar alegre com a atitude que você tomar com relação a você estar tendo a direção de estar unindo a igreja. A desunião não é algo de Deus, a desunião é algo do inimigo de nossas almas. Então esteja atento com relação a isso, meu amado. Foque em vidas, foque em almas, que o objetivo de Cristo é salvar, resgatar vidas, que muitas das vezes, se a gente não se atentar para isso, infelizmente ela está descendo ao inferno e nós estamos perdendo tempo, brigando entre irmãos e querendo defender nossa placa, nossa ideologia. Nós temos que defender o Evangelho de Cristo, esse crucificado. Amém? Você que está aí no Facebook, no Instagram, WhatsApp, você pode compartilhar essa palavra e abençoar outras vidas que gostaria de ouvir essa palavra de ânimo, de despertar. O Brasil está necessitando, o mundo está necessitando de um consolo, de um abraço, de uma palavra que vai trazer ânimo para a sua alma. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, compartilhe em nome de Jesus. Amém?